Graça e paz do Senhor. Que bom ver a igreja repleta de irmãos nesta manhã. Hoje nós começaremos uma série de estudos no livro de Daniel. Então gostaria de convidá-los a abrirmos no capítulo 1 de Daniel. Livro de Daniel, nós leremos o capítulo 1 por inteiro. Se você achou, vou pedir que você fique de pé para nós lermos. Vamos fazer uma leitura responsiva. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 21. Meus irmãos encontraram o texto? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Instruídos em todas outros em ciência, conhecimento, e outros competentes, assistirem no palácio dele, lhes ensinassem. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Nem com o vinho que ele bebia. Então, ele permitisse não. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compaixão da parte do chefe dos eunucos. Em medo do meu Senhor, seria ele, moço, e o que os outros povos capacitados, Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então se veja diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos.
Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te louvamos nessa manhã, te engrandecemos por tua majestade, por teu poder soberano, por tua misericórdia sobre teu povo. Te pedimos que o Senhor, nesta manhã, nos alimente, nos oriente na sua palavra. Traga confiança e paz ao nosso coração em meio à desordem, em meio à confusão, em meio aos nossos sentimentos inseguros. Que o Senhor nos ensine através desses estudos no livro de Daniel, que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. E que todas as situações do mundo, a nossa existência, os impérios, os poderes, estão sob o teu governo absoluto. E o Senhor não perde nada do seu controle. Nós pedimos e suplicamos que o Senhor fale conosco. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar? O livro de Daniel tem algumas curiosidades, irmãos. Primeiro, nós observamos que Jesus o menciona nos evangelhos. Ele fala a respeito daquele que promoveria desolação. Também observamos que o livro de Daniel tem muita ou total harmonia com o livro do Apocalipse. Podemos dizer que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Embora haja elementos apocalípticos em vários outros livros do Antigo Testamento, como Isaías, por exemplo, que trata muito sobre a nova terra, como o livro de Zacarias, que também trata sobre o fim dos tempos, Ezequiel e vários outros profetas. O livro de Daniel é o livro que mais trata sobre questões apocalípticas. Mas como nós observamos nas Escrituras, nem sempre, quando nós tratamos de questões apocalípticas, se refere ao fim do mundo. Questões apocalípticas também podem estar ligadas a cumprimentos mais próximos, antes mesmo do juízo final de Deus, para o mundo todo e para os ímpios. Uma outra curiosidade do livro de Daniel é que ele é um profeta maior. Abra sua Bíblia no último capítulo de Daniel. Veja que ele tem quantos capítulos, irmãos? 12. Depois do livro de Daniel, nós temos que livro? Quantos capítulos tem Oséias? Lembram-se? 14. Oséias é um profeta maior ou menor? E por que é menor e tem 14 capítulos? E Daniel tem 12 e é um profeta maior. Será que era da estatura do profeta? A diferença aqui, ou a explicação, está no volume de texto. Embora haja mais capítulos em Oséias, há mais texto em Daniel. Então, a separação de profetas maiores e menores se dá pela quantidade de texto que um livro tem. E Daniel é um profeta maior, o último deles no Antigo Testamento, junto de Ezequiel, junto de Jeremias, junto de Isaías, né? Quando nós observamos o livro de Ezequiel, ele é muito interessante para nós pensarmos somado a Daniel, porque Ezequiel vive no mesmo período e talvez um pouco posterior ao período de Daniel. Mas conforme vimos no versículo 21, Daniel chega a Babilônia cativo junto com seus amigos e os judeus, e é nesse período
que o termo judeu começa a ser empregado, porque aqueles da tribo de Judá, ou que era Judá resumia aquele império, né, do sul, foram levados para a Babilônia. Aqui observamos no verso 21 que Daniel está presente na corte até o primeiro ano do rei Ciro. E ele chega na corte no terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá. Então isso quer dizer que Daniel passou 70 anos na corte babilônica, trabalhando, honrando seu Deus, num contexto absolutamente pagão, ostensivo e hostil à fé de Daniel, à fé dos hebreus. O livro de Daniel não é apenas um livro que trata de profecia. Ele é um livro profético, mas ele também é um livro histórico. Ele tem várias narrativas. Especialmente os 6 primeiros capítulos tratam da história de Daniel e de seus amigos na Babilônia. A última parte do livro, a segunda metade, trata de profecias concernentes aos impérios, aos grandes impérios. Trata também do juízo final, do governo do Messias, do triunfo de Deus sobre todos os impérios. Então, o livro de Daniel é um livro sobre soberania de Deus. Em segundo lugar, o livro de Daniel é um livro sobre política. É um livro de teologia política. Alguém já disse que política e religião não se discutem. A Bíblia já disse que não pode se separar as duas coisas. Porque todo exercício governamental humano tem um pressuposto ou um fundamento religioso. Os crentes não devem se preocupar em achar lados ideológicos em termos políticos. Os crentes devem se preocupar com o que o Rei do Universo diz sobre os assuntos, sobre os homens, sobre a sociedade e sobre a moral. O povo de Deus deve observar como a palavra o dirige a viver. Então, em termos teológicos, nós já temos posição política. Nós somos cristãos. Cristo é o nosso rei. Temos cidadania celeste e temos cidadania terrestre, mas isso não pode viver em dissonância. A forma que nós pensamos em termos de cultura, de sociedade, de política, não pode ser apartada da forma que nós pensamos como cristãos. Para a Bíblia e para o cristianismo não existe essa dissociação. No mundo moderno que nós estamos vivendo, no nosso tempo principalmente, existe essa separação. Não, mas eu, como cidadão, eu penso assim, mas como cristão, eu penso diferente. Não existe essa separação de pensamento na visão bíblica de mundo. Em todas as ideologias políticas, podemos dizer assim, há elementos de verdade. Mas a grande questão é que esses elementos de verdade se misturam com caricaturas a respeito do que o cristianismo ensina. Vocês estão entendendo até aqui, irmãos? Por exemplo, vou dar alguns exemplos a vocês. Nós temos, especialmente na América Latina, uma preocupação muito grande com o assistencialismo aos mais desfavorecidos, aos pobres. E isso se dá a partir de vários vieses, não apenas o viés religioso, que sempre se preocupou com isso. Historicamente, a igreja sempre deu atenção aos mais desfavorecidos, aos pobres. Nós temos um evangelho inteiro que foca na questão de problemas relacionados a minorias, o evangelho de Lucas. Você vai ver que ele vai tratar do pobre, vai tratar da viúva. Então, Lucas vai trabalhar muito essas questões das pessoas mais favorecidas, os leprosos que eram afastados da sociedade. Então, a igreja sempre pensou, né, na cidade de Genebra, por exemplo, depois de anos, de décadas de Calvino, 2 décadas de Calvino está trabalhando ali, não existia um mendigo na cidade. Não tinha. Se tivesse um mendigo é porque ele não queria trabalhar e ele era expulso da cidade de Genebra. Calvino dizia que para cada rico tinha um pobre a ser cuidado. E a igreja vai se preocupando com isso durante vários séculos, desde o início, na verdade, desde o Antigo Testamento, temos leis no Antigo Testamento que amparam o pobre, leis para perdão de dívidas financeiras, leis para sustentar aqueles que não tinham condições. O livro de Ruth nos mostra isso, quando ela vai colher, né, ali as espigas. Tínhamos a lei da respigadura.
Então, desde o Antigo Testamento, nós já percebemos leis humanitárias sendo dadas para o povo, para reger o povo e a sociedade. Mas surge, então, uma teologia que é baseada numa ideologia de que o homem é reduzido a um animal econômico. Então, surgem teologias como teologia da libertação, como teologia da missão integral, que reduzem o evangelho ao cuidado do pobre. Então, cuidar do pobre é o evangelho para esse tipo de pensamento teológico e filosófico político. O evangelho não é isso. O evangelho é Cristo morrendo por pecadores. Por causa do fato de sermos alcançados pelo evangelho, é que nós somos agentes de transformação social. Mas o evangelho não é reduzido a resolvermos o problema econômico do mundo. Não é missão da igreja resolver o problema econômico do mundo. A missão da igreja é ser sal e luz na sua esfera de atuação, no seu bairro, na sua cidade, na sociedade onde ela está inserida, na igreja local. Então, esse tipo de pensamento a respeito do cuidado com o pobre vai desembocar em outros fatores. Observamos já que a Bíblia fala do cuidado com o pobre, mas esse tipo de pensamento também vai dizer: devemos acabar com as propriedades privadas. Tudo deve ser do Estado. De alguma forma, nós vemos isso no Brasil. O nosso carro não é nosso carro. Fique sem pagar o IPVA para você ver. A nossa casa não é totalmente a nossa casa. Fique sem pagar o IPTU para você ver. Então o Estado acaba tendo poder sobre os nossos bens. E esse tipo de pensamento vai dizer que tudo deve pertencer ao Estado. O Estado é posto como o grande governante, ou o Deus social. Então deve-se acabar com as propriedades privadas. Qual é o problema teológico dessa afirmação? A Bíblia diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, o jumento do teu próximo. Então a casa é de quem? Do próximo. O jumento é de quem? Do próximo. O mandamento diz: não furtarás. Por que você não deve furtar? Porque aquele bem é de outro. Então o que eu quero mostrar aos irmãos? As ideologias caricaturam mandamentos da Escritura e maximizam a uma elevação absurda que a Bíblia não defende. Então a Bíblia diz sim que temos que cuidar do pobre. E que se nós não cuidarmos, nós estamos negligenciando nossa fé. A Bíblia ensina isso. Mas a Bíblia também ensina que Deus permite que tenhamos propriedade privada. E ela não deve ser violada. Ela não deve ser desrespeitada. Ela não deve ser tomada das mãos de um proprietário. A Bíblia também ensina que aquele que tem mais deve ser generoso com o que tem menos. Então, as ideologias, irmãos, não satisfazem a visão cristã bíblica. Elas pegam pequenas partes, recortes que interessam e maximizam isso à última potência. O cristão deve ter muito cuidado com isso, porque toda ideologia leva à idolatria. Toda ideologia política leva à idolatria. De qualquer dos lados, viu? Direita ou esquerda. Do lado do liberalismo político, por exemplo, você vai observar que o homem, o indivíduo, ele é livre para governar-se. Então é muito natural, do ponto de vista do liberalismo político, se defender o aborto. Porque se o homem é senhor de si mesmo, pode abortar, uma mulher pode abortar. Né? Do outro lado, defender a mesma coisa também é contra as escrituras sagradas. Então, qual é a grande questão? Observarmos o que a Bíblia diz em termos políticos e abraçarmos o que a escritura diz. A igreja tem apenas um Messias, tem apenas um rei, tem apenas um Senhor. Quanto ao exercício político social do nosso tempo, o cristão deve ser um cético. Quanto ao que acontece no nosso tempo, em termos políticos, entenda o que eu vou dizer e a frase que eu vou dizer. Em termos de poderes políticos do nosso tempo, um cristão deve ser um ateu em relação a esses poderes. Não acreditar neles. Se eles estão fazendo o que é certo, estão obedecendo a Deus. Não estão fazendo mais do que a sua obrigação. Eles estão fazendo o que é errado, nós olhamos para a Escritura e olhamos para eles. João Calvino dizia que a igreja é a consciência do Estado. A igreja olha para a Escritura e diz: está certo, não está certo. Agora, como é que a igreja deve fazer isso? Esse é o grande ponto.
O grande ponto não é entendermos que as ideologias são ruins. O grande ponto é como é que a gente se comporta diante disso, né? Vamos observar isso especificamente no primeiro capítulo de Daniel. Então aqui, irmãos, para começarmos, é propício considerar que este livro é dado num período que se cumpre uma profecia de Isaías. Os irmãos se lembram daquela história de que o rei da Babilônia envia mensageiros a Ezequias e Ezequias mostra a casa do tesouro. E Deus repreende Ezequias através de Isaías, dizendo que a nação seria levada em cativeiro. Isaías profetiza isso. E se cumpre aqui no livro de Daniel o que Isaías tinha dito lá atrás a Ezequias. Então o verso 1 vai nos dizer aqui o seguinte, veja só. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Estava ao redor de Jerusalém. Então diz o verso 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Observe, quem entrega o povo de Deus ao inimigo? Deus. Deus entregou o seu povo a um estado de caos político. E onde há caos político, há caos religioso, há caos moral. Esse era o contexto. O capítulo 1, no verso 2, já começa nos mostrando que Deus está posto como Senhor sobre toda a situação que o seu povo enfrentará durante 70 anos sob o governo da Babilônia. Deus é Senhor daquilo. O povo está preso, está cativo. O povo vai ter a sua religião, o exercício do seu culto violado pelo Estado. E Deus foi quem estava fazendo isso. Como agente primário, causa primária. A causa secundária aqui é Nabucodonosor e é o Império de Babilônia. Mas o texto está nos mostrando, inicialmente, que nós, como eles lá, os judeus, não enfrentaremos nenhum problema político e social sem Deus estar no controle de todas as coisas. Ainda que nós soframos perseguição e soframos problemas sociais que atingirão nossa família, que atingirão nossa igreja, que atingirão nossa fé. Ainda que os homens maus façam isso, Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre todas as situações. O verso 3 nos diz: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei não queria apenas utensílios sagrados, ele queria os jovens mais bem preparados de Judá para doutriná-los na cultura babilônica, para injetar em suas mentes, em sua identidade, a cultura dos caldeus, para que eles fossem servos do seu império e dos seus deuses. Esse era o contexto onde aqueles jovens estavam. E é o nosso. É tão atual, né, irmãos? É tão atual. Estes jovens, Daniel e seus amigos, estão entrando num campus universitário. Totalmente governado pelo inimigo do povo de Deus. Eles estão numa situação de grande tensão, estão sendo condicionados à cultura daquele período. Agora observe, Nabucodonosor não faz o pedido ao seu assistente dizendo assim: pegue os mais ingênuos, os mais bobinhos, os mais inexperientes, aqueles que nunca leram muita coisa, que conhecem quase nada, a gente pega eles que fica mais fácil doutriná-los. Ele disse os melhores, em termos de competência intelectual. Os que têm conhecimento, os mais bonitos,
traga-os. E nós vamos trabalhar com esses jovens na nossa cultura e vamos ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Eles devem absorver isso. E aqueles jovens estavam ali. Veja o versículo 5. Então, determinou-lhes o rei a ração diária, o que eles iriam comer, das finas iguarias da mesa real e do vinho que se bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por que eles não quiseram comer? A gente vai ver mais à frente, né? Aquelas comidas. Primeiro, porque elas violavam a dieta judaica. Então haviam comidas ali que iam contra a dieta dos judeus. Então eles optaram não se dar aquelas comidas. Mais à frente a gente vai ver que só come legumes, né? E ficam mais gordinhos do que os outros, né? Como é que fica mais gordinho comendo legume? Não fica, né? Não fica. Como é que você deixa? Como é que você fica mais gordinho comendo cenoura e batata do que comendo um pudim de leite, né? Não fica, não tem condição. Mas o Senhor fez com que eles ficassem mais robustos, diz a Escritura, né? Robusto aqui é gordinho, viu? Porque não era a quantidade também de comida que eles estavam comendo que fizeram eles ficar mais cheinhos, mas é porque Deus estava dirigindo tudo. Deus estava conduzindo tudo, todo o processo daqueles jovens ali. Então, observe, veja uma coisa interessante, e muito interessante aqui que nós precisamos lidar com isso. Os nomes deles. No verso 6, né? Daniel significava Deus é meu juiz. Ananias, Yahvé é gracioso. Misael, quem é como Deus? Azarias, Yahvé me ajudou. Maravilhoso, né? O significado dos nomes, né? Os judeus sempre pensavam no sentido dos nomes, né? Hoje a gente não pensa mais, né? A gente botamos do filho de Apolo, né? Destruidor o sentido do nome. Por aí vai. Mas eles queriam sempre ligar o nome dos filhos a algo que Deus fez nas suas vidas ou que eles desejavam que Deus fizesse. Então, o nome desses jovens foi mudado. Daniel, Beltesazar, significa esposa de Bel e deve proteger o rei. Bel é um deus babilônico. Esposa de Bel. Sadraque, o comando de Acu. Acu era um deus lua babilônico. Mesaque, quem é como Acu, deus babilônico? Abednego, servo daquele que brilha, ou servo de Nebo, que era um deus babilônico também. Então eles mudam os nomes dos filhos de Judá para mudar a sua identidade. Já naquela época, a gente tinha uma revolução linguística, né? Mude a forma de falar e você muda o pensamento cultural das pessoas. Mude as palavras, como a gente se refere às coisas, e a gente muda o pensamento das pessoas. Mude os nomes para que a gente mude também a identidade deles e agora eles se identifiquem com os deuses babilônicos. Agora observe uma coisa curiosa. Em algum momento aqui você percebeu esses jovens dizerem assim: isso é conversa, não quero esse nome não. Um nome terrível desse. Vê eles dizendo isso aqui? Não. Eles não esperneiam contra isso. Porque esse não era o ponto. Esse não era o ponto. Eles continuavam sendo o que eles eram, com os nomes hebreus que eles tinham. Mas veja o verso 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, o de Azarias, o de Abednego. É interessante que eu já vi famílias crentes, né, botar o nome do filho de Sadraque. Se for gêmeo, Sadraque e Mesaque. Não sabe o que é o significado desses nomes, né? São nomes pagãos, né?
E agora, pastor, botou? Não, botou, se colocou, está colocado. O Senhor tem a misericórdia, né? O nome também não tem poder sobre a pessoa, não, viu, irmãos? Não, a gente não tem essa superstição, não, né? Mas o crente deve observar essas coisas, porque tudo na nossa vida deve louvar o Senhor, até o nome dos nossos filhos, né? Deve louvar ao nosso Deus. Então, consideremos algumas coisas aqui nesses primeiros versículos. Primeiro, aprendemos nesse trecho inicial que Deus é quem entregou aqueles jovens a uma situação cultural e política idólatra. Mas quando Deus entrega-os a essa situação, Deus não está dizendo abracem essa cultura. Os irmãos estão entendendo isso? Quando Deus permite que nós estejamos num contexto cultural caótico, Deus não está autorizando que abracemos essa cultura. Na verdade, Deus está forjando o nosso caráter temente a Ele numa cultura caída. Daniel viveu 70 anos na corte, nunca se desviou do seu Deus. Nunca. 70 anos, irmãos. 70 anos. Sempre foi fiel ao seu Senhor. Foi lançado na cova dos leões, os seus amigos foram lançados numa fornalha e não abandonaram a sua fé, nem o seu Deus, nem deixaram de conhecer a cultura e a língua dos caldeus. Eles viveram numa cultura caída, mas como sal da terra e luz do mundo, podemos dizer assim. Mas como é fácil hoje vermos jovens nos primeiros 6 meses da faculdade já abandonarem a fé, já dizerem que tem dúvidas se a Bíblia foi alterada ou não, já afirmarem que Deus é amor, então ele aprova todas as formas de amor possíveis entre os homens. Como é fácil eles se afastarem das verdades bíblicas. Isso se dá por alguns motivos. E aqui eu vou pontuá-los a título de aplicação. Primeiro, negligência da igreja em preparar esses jovens para o ambiente universitário. Estes jovens aqui foram preparados antes de chegarem em Babilônia. Eles eram versados no conhecimento da lei de Yahvé. Não apenas isso, também no conhecimento do mundo. A Bíblia não nos diz que nós temos que nos afastar do conhecimento do mundo para sermos fiéis a Deus. Do mundo não no sentido moral, né? Do mundo no sentido científico, cultural das coisas. Observamos em Êxodo, por exemplo, que o texto diz que Moisés foi instruído em todas as ciências do Egito. Aí você coloca medicina, você coloca astronomia, você coloca arquitetura, matemática. Moisés tinha todo esse aparato de conhecimento. E Deus o chamou para ser pastor do povo. Mas ele foi treinado em toda a cultura egípcia, mas foi fiel ao seu Deus. O problema real não é o ambiente cultural onde nós estamos, é o nosso coração. O problema é o nosso coração. Porque em nenhum momento a cultura dos babilônios se voltou para o Deus de Israel. Nabucodonosor deu uma flertada, né, depois que Deus transformou ele num bicho. Então ele reconheceu a grandeza de Deus, mas ele não foi um crente. Ele não foi um servo de Deus. Então Daniel e esses homens viveram nessa cultura sempre, até a sua velhice. E nós também vamos viver. O mundo não vai melhorar, irmãos. O mundo não vai melhorar. Ele vai piorar. Nós vamos continuar vendo coisas terríveis. Há alguns meses, eu estava assistindo novamente um debate com um filósofo importantíssimo nos Estados Unidos. Ele é um filósofo importante na academia, mas ele dizia o seguinte: nós temos que acabar com certos tabus. Se um ser humano deseja relacionar-se amorosamente com um animal, nós devemos aceitar isso tranquilamente. Um homem inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Afirmar uma bobagem dessa. Né? É irracional. Porque não é possível pensar corretamente em todos os termos no que se refere à realidade se nós tirarmos Deus desse pensamento. Não é possível. Se eu tiro Deus do que eu penso, por exemplo, sobre tecnologia, eu vou ter um ídolo. Se eu tiro Deus do que eu penso em filosofia, eu tenho um ídolo. Até do que eu penso em teologia. Se eu tiro Deus,
eu tenho um ídolo. Eu crio um Deus que está harmonizado com os meus pensamentos, não o Deus que a Escritura revela. Então, é possível que crentes desenhem em sua cabeça a imagem de um Deus que não é o Deus das Escrituras e vivam adorando um Deus errado toda a vida. Porque não é o Deus das Escrituras, é o Deus que eles querem que exista, que se conforma aos seus pensamentos, às suas ideias. E não é isso que nós aprendemos na nossa fé. Nós nos submetemos à soberania de Deus. Se lembram de Jó, quando Deus faz aquele questionário a ele no final do livro? Você estava onde quando eu estabeleci os alicerces da terra? E Deus faz várias perguntas que ele não consegue responder nenhuma, né? Isso aqui é importante, viu? Meus irmãos, a cultura que nós vivemos não é diferente do caráter da cultura da Babilônia. Lembremos que Babilônia é um desenvolvimento de Babel, no capítulo 11 de Gênesis. Então, o que é que acontece em Babel? Os homens queriam criar um império para si. Então, eles constroem um zigurate, que é a Torre de Babel. Quando a gente tem uma ideia, quando a gente lê em português torre, a gente pensa em torre, né? Mas ali era um zigurate. O zigurate era uma espécie de um templo. Você encontra isso facilmente no Google. A ideia era que os deuses desciam pelas escadas e pelas rampas desse templo para encontrarem-se com os homens. Então eles construíram um zigurate para enaltecerem a si mesmos. Era o encontro dos homens com o ser divino ou com os seres divinos para que os homens fossem divinos, autônomos. O mesmo desejo que Adão teve no Jardim do Éden de ser autônomo em relação a Deus. Então, Babel, a Torre de Babel, era um desejo por autonomia, era uma cultura que se levantava e que queria tirar Deus dela. Nós seremos os nossos próprios deuses e nós vamos nos governar, vamos exaltar. O texto em Gênesis mostra isso. Nós vamos enaltecer o nosso nome. E então o que é que Deus diz? É interessante, né? Desçamos e confundamos. A ideia de desçamos está ligada às rampas e às escadarias do zigurate. Deus está dizendo, nós vamos descer e vamos, ali as pessoas da Trindade, e vamos confundir as línguas. Eles não conseguirão se comunicar mais de forma unânime, como era antes. Babilônia é um sinônimo de uma cultura que abole Deus, que despreza Deus, que retira Deus. Lá no Apocalipse, nós vamos ver algo interessante. Vá comigo lá, no capítulo 17 do Apocalipse. Veja só. Versículo de número 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Era uma mulher aqui que é retratada como uma prostituta. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um grande nome, um mistério. O que é que tinha? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Verso 6. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Interessante, né? E com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Quem era a mulher? O que representa essa mulher? A cultura caída, sem Deus. Durante algum tempo, alguns teólogos acreditavam que era a igreja romana. Mas quando nós observamos desde capítulo 11 de Gênesis e o livro de Daniel especificamente, e Ezequiel, vemos que Babilônia é um sinônimo usado nas escrituras para uma cultura que abomina Deus. Então, essa cultura ou essa mulher persegue os crentes. Veja o verso 7. O anjo, porém, me disse:
Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. A besta que era, não é, mas aparecerá. Aquela cultura de Babilônia será a cada dia mais acentuada, até que ela triunfará, aparentemente, por um tempo. Verso 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. 1 hora aqui é simbólico, né? Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Você percebe aqui que os reis representam os poderes políticos do mundo e que eles se submetem ao poder da besta e da mulher montada na besta, que é a Babilônia? Então os governos políticos do mundo se submetem a esse espírito da Babilônia, a essa cultura caída. Não haverá, em termos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo, melhoras no espectro político mundial. Haverá pioras. Haverá pioras. Veja, verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem. Veja que Deus está soberanamente governando até esse caos cultural. Até que se cumpram as palavras de Deus, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, Babilônia. O que nós vemos em Daniel, podemos dizer assim, é um microcosmo do que acontecerá em maiores proporções no final dos tempos. Eles estavam nesse contexto e nós estamos nesse contexto. Nações que se unirão para militar contra os princípios morais do cristianismo. Nações que se unirão, poderes e governos, sistemas que vão querer penetrar o pensamento dos cristãos e alterar a sua mensagem, a sua visão de mundo. A estratégia cultural do nosso tempo não é matar os cristãos e devastar as igrejas, esvaziando com temor de morte os cristãos. A perseguição do nosso tempo é ideológica. A intenção é matar os cristãos intelectualmente, moralmente. Eles podem permanecer nas igrejas, podem permanecer frequentando os cultos, mas eles não abraçarão mais a fé. Eles não admitirão mais a mensagem pura e simples do evangelho. Eles vão querer reconfigurar, atualizar. Essa é a palavra que estão usando agora. Atualizar a doutrina. Atualizar as escrituras. O que pode ser atualizado nas escrituras é a linguagem. A linguagem, na tradução das escrituras. O conteúdo não. O conteúdo é o mesmo. Sempre. Né? Então vamos seguir, meus irmãos. Senão eu vou ficar até amanhã falando do capítulo 1 de Daniel. Permita-me só mais 2 aplicações aqui. Primeiro, que o cristianismo, a fé cristã, não é uma profissão de fé privada.
uma profissão de fé pública. Nós vivemos isso. Isso não quer dizer que você necessariamente tem que botar Jesus adesivado no seu carro. Isso não quer dizer que você tem que fazer um culto evangelístico na empresa onde você trabalha todos os dias. Bora, todo mundo vem aqui que eu vou cantar agora aqui 5 hinos de fogo e 5 hinos de sangue para todo mundo conhecer o evangelho. Não é isso, né? E como é que nós testemunhamos de Cristo ao mundo? Sendo cristãos. Sendo cristãos. O primeiro passo para ter uma visão de mundo cristã, uma cosmovisão cristã, é sendo crente. Nós vemos hoje muitos crentes jovens, gente que gosta de estudar teologia e lê sobre cosmovisão, sobre a aplicação da teologia na economia, no direito, na medicina, na tecnologia, e se maravilha com tudo isso. Todo esse conteúdo é maravilhoso. Mas, às vezes, se salta as etapas, se queima etapas, antes de eu saber como aplicar a Bíblia, a teologia, no meu trabalho, seja ele qual for, eu preciso ser crente mesmo. Ter compromisso real com Jesus. Não adianta eu ler 300 livros de teologia reformada se eu não leio a Escritura. Se eu não faço a tarefa de casa. Se eu não oro. Se eu não vou para a igreja. Não adianta. Devemos também aprender o seguinte, e eu me refiro aqui agora a duas classes de pessoas nas minhas aplicações. Primeiro, aos estudantes, aos universitários de nossa igreja, aos jovens, e depois a professores. É inevitável que jovens cristãos enfrentem momentos de tensão na sociedade, na cultura. É inevitável. Em algum momento, eles vão ser desafiados pela cultura. Terrivelmente desafiados. E posso afirmar que o maior desafio para jovens cristãos universitários não é o conteúdo ateísta da universidade, é a moralidade que a universidade impõe. Quando eu estava na universidade, eu era o único crente da minha turma, não fui o único a entrar, entraram 10. No meio do caminho, né, a semente caiu nas pedras e por aí foi. E o povo foi se desviando, se desviando, se desviando. Daqui a pouco todo mundo era marxista e pronto. Eu era o único crente. De modo que ninguém queria fazer trabalho comigo porque eu não ia tomar cachaça e fumar maconha quando terminasse um trabalho. Então, praticamente todos os meus trabalhos foram sozinhos. Meu curso foi de jornalismo, né? Meu primeiro curso universitário foi jornalismo. Então, o jornalismo é praticamente, absolutamente governado pelo pensamento marxista. Não tem outra saída, não tem outra possibilidade na universidade. Foi muito difícil. Foi muito duro. Foi muito solitário. Mas eu tinha que comer aqueles legumes. Eu tinha que ficar na verdura e na água. E o Senhor me preservou. E o Senhor preserva os seus. Então, a minha primeira aplicação aos jovens: cuidado com o seu coração, onde ele está. A alegria oferecida no ambiente cultural sem Deus é passageira e enganosa. Tenham cuidado com isso. Segundo, não sejam apressados a chegarem a conclusões de que a fé cristã é incoerente, é irracional e não tem fundamentação lógica. Não se apressem a concluir isso. Você está com o quê? 17, 18, 20 anos, vivendo no ano 2023. O cristianismo tem mais de 2000 anos. Então você não é a última bolachinha do pacote. Baixe sua bola e vai estudar. A fé. O maior desafio do universitário cristão é estudar todo o conteúdo da sua universidade ao lado da sua fé. E preciso estudar intensamente isso. Intensamente. Para que você consiga pensar na sua atividade profissional futura a partir de sua fé. Sendo o melhor profissional que você possa ser
para a glória de Deus, mas nunca abandonando a sua fé, nunca deixando para trás o que o Evangelho ensina, o que a igreja tem ensinado em todos esses séculos de existência. Preciso também fazer aplicações aqui aos professores, aqueles que trabalham na área do ensino. Em qualquer área de ensino. Há muita gente nas nossas igrejas com licenciaturas, com cursos de pedagogia e que vão para o ambiente universitário, que estão no ambiente universitário e continuam buscando formações universitárias e estão trabalhando no mercado, na sua área de atuação, mas são completamente analfabetos da teologia cristã. De modo que abraçam rapidamente todas as teorias da sua ciência de formação, mesmo que elas contradigam a sua fé. E começam a ler o mundo e ler a sua fé e ler a sua Bíblia a partir da sua lente de formação. Seja administração, sociologia, seja filosofia, seja o que for. Não. A ordem está errada. Você deve ler o seu campo de atuação de trabalho a partir da lente das Escrituras. O óculos é a Escritura, não é o campo da sua formação. Porque o campo da sua formação está repleto de teorias que desconsideram a Deus. Que tiram Deus do cenário, que destronam o Senhor. Então o desafio é você pensar aquilo a partir das Sagradas Escrituras. Não nos acomodemos no analfabetismo bíblico e no analfabetismo teológico. Nós precisamos pensar sempre todas as coisas à luz da palavra de Deus. Vamos prosseguir? Verso 8. Respondeu Daniel firmemente. Veja a ênfase do autor, né? Daniel responde firmemente. Não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Veja, a resolução de Daniel é firme. De forma convicta. Não é assim? Não ficou claro no texto? Agora veja como ele trata isso no contexto. Pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Daniel não chegou lá com o peito estufado, feito um pombo, arrogante, dizendo o seguinte: eu sou crente. Entendeu? Eu sou de Jesus. Não venha para cá com essa conversa não, e não cola. E Jesus está comigo, aleluia, e ninguém vai me forçar nada. Você não vai ver Daniel fazendo isso. Ele foi educado. Ele foi gentil. Ele foi humilde. Ele pede. Eu queria fazer um pedido. Eu quero ficar sem comer esse alimento que o rei propõe. E confiou em Deus. Isso aqui não era covardia, não. Isso aqui era confiança em Deus. Não era na resposta do chefe dos eunucos. Não era na resposta do rei. Era confiança em Deus, que é o rei por excelência de todo o cosmos. Então, o texto continua dizendo no versículo 9. Veja como o texto pontua esse detalhe. Ora, o que é que diz aí, irmãos? Foi o homem que teve misericórdia de Daniel? Foi Deus. E aí tem um provérbio que diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e Deus o inclina para onde quer. Daniel pediu educadamente. Certamente ele já tinha orado ao Senhor aqui. E Deus inclina o coração do homem. Por isso que o texto diz: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porque o chefe dos eunucos podia entender completamente, podia ter entendido equivocadamente o que Daniel estava dizendo. Ele podia ter entendido assim: rapaz, isso é uma arrogância muito grande desses judeus. Vocês são escravos, vocês são cativos, vocês estão em outra cultura. Não tem o que escolher, não. Isso aqui, em termos humanos, é absurdo, irmãos. Violar uma ordem de um rei. E então Deus abre o entendimento daquele homem ímpio e entende o pedido de Daniel e diz: tá certo, mas o chefe dos eunucos também era um ser humano. Então diz o versículo de número 10: eu tenho medo.
Eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Veja que o pedido de Daniel estava baseado na fidelidade dele a Deus. Mas ele estava pedindo para o chefe dos eunucos desobedecer à autoridade política da época, a maior autoridade. Pedro foi preso com João por pregar o evangelho. Então os homens foram na prisão e disseram: nós vamos soltar vocês, mas vocês vão parar de pregar. E Pedro respondeu: cabe a nós obedecer primeiro a Deus. Todo posicionamento político contra a nossa fé é digno de ser desobedecido. Se viola a nossa fé, se nos empurra para a idolatria e desobediência a Deus, deve ser desobedecido pelo povo. Daniel estava desobedecendo. Agora perceba, sem atitude beligerante, com muita sabedoria e prudência, pedindo, sabendo se portar naquele ambiente hostil à sua fé. Abra sua Bíblia comigo em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3. A situação daqueles irmãos para quem Pedro escreve é muito parecida com o ambiente de perseguição intelectual e religiosa que Daniel estava vivendo em Babilônia, né? E Pedro aqui fala no versículo 15 do capítulo 3 algo muito interessante. O contexto aqui era o Império Romano perseguindo a igreja sofrendo com essa perseguição. Então Pedro orienta no verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja, sejam preparados para dar testemunho da fé, para responderem intelectualmente, racionalmente a respeito da fé. Estejam prontos para isso. E quando vocês estiverem prontos para isso, Cristo está sendo santificado no seu coração. Então, essa é a preparação intelectual de dar resposta àqueles que nos questionam a nossa fé. Mas aqui também há uma preparação comportamental. Veja o verso seguinte, verso 16. Fazendo todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Amém, irmãos? Sem arengas nas redes sociais. Mas, pastor, eu fiquei tão ofendido. Uma opinião contrária ao evangelho não muda o evangelho, não muda Jesus, não muda Deus, não muda a Bíblia. Se nós temos oportunidade de testemunhar eficazmente, falemos com mansidão e temor. Se não temos, esperemos o tempo de fazê-lo, para não lançarmos pérolas aos porcos. Às vezes ficar calado testemunha mais alto do que falar em tempo impróprio. Vamos voltar para Daniel? Veja o verso 11. Então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aqui eu acho muito interessante como Daniel é perspicaz, sábio, prudente, persuasivo. Ele diz assim: vamos fazer assim? Você vai fazer uma experiência conosco. Os servos que você tem diante de você serão experimentados por 10 dias. 10 dias. E aí o texto diz o seguinte: e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei.
e segundo vires, age com os teus servos. Então aquele homem atendeu e experimentou aqueles homens 10 dias. Agora, todo dia, Daniel e seus amigos estavam vendo aquela mesa, né? Todas aquelas delícias babilônicas, né? Se eu fosse um crente pentecostal, eu ia dizer hoje, está amarrado. Tudo isso está amarrado. Eu não vou. Mas eles ficaram firmes, comendo os legumes. Você imagina, né? Aquele pratinho com alface, com cenoura, com batata, né? Com chuchu, com tomate, né? Com cebola. E o povo lá comendo carne, o pernil assim cortada, a maminha, né? Sendo cortada assim, né? A gordura descendo. Eu disse, não, a gente tá bem aqui. Tá uma delícia essa cenoura no vapor. Se machiste, não sei se tem machiste, né? Mas se machiste no vapor, tá uma delícia. Machiste é comida de passarinho, né, irmão? Mas eu gosto de machiste. Não sei se vocês gostam. Eu gosto. A minha esposa diz que é comida de passarinho. Veja, verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam comer, que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus honrou a fé dos seus filhos. Deus os capacitou para aquele ambiente. Nós precisamos entender isso. E precisamos de capacitação divina para vivermos num ambiente cultural caído. Muitos crentes ainda não entenderam isso. Não entenderam isso. Eles acham que vão conseguir se manter fiéis e sãos na fé, mesmo sem vir para a igreja, sem ler a Bíblia, sem orar. E acham que vão dar conta. Não, eu sou forte. Não é. Sansão brincou com as persuasões de Dalila. O resultado dele foi cegueira e fraqueza. Não brinquemos com as persuasões da cultura, porque o resultado será o mesmo: fraqueza e cegueira. Não teremos forças para nos levantar e não teremos visão do que realmente está acontecendo. A menos que Deus intervenha e nos tire, nos fortaleça e abra os nossos olhos com todo o seu poder e sua graça sobre nossa vida. Mas nós devemos ter preparação espiritual para vivermos no mundo que estamos vivendo. As seduções que nos envolvem de formas diversas na cultura que nós vivemos. Comamos os legumes dados por Deus e desprezemos as iguarias dadas pela carne, pelo diabo e pelo mundo. Amém, meus irmãos? Não fique com a consciência pesada diante daquela lasanha quando você chegar em casa hoje. Pode comer a lasanha. Mas se lembre, todas as vezes, deixa eu dizer um negócio, todas as vezes que você for comer uma feijoada, uma lasanha, você se lembre, meu Deus, teus servos não comeram isso na Babilônia. E o Senhor está me dando o privilégio de comer isso aqui. Sustente minha vida, Senhor. E me ajude a não abandonar a minha fé. O colesterol também, a doutora Fátima está dizendo aqui. Não esqueça que aumenta o colesterol, né? Outra coisa, irmãos, que eu vou fazer uma aplicação aqui. Isso aqui não é a defesa do vegetarianismo e do veganismo, não, viu, irmãos? Né? Deus mandou o povo dele comer carne, viu? Tá lá em Gênesis. Mandou. Depois da queda, Deus disse: pode matar o bicho e comer. Pode ir com força. E os banquetes do povo de Deus, em toda a escritura, o povo celebrava a Deus comendo, né? Até hoje, né? A cultura do povo de Deus, se a gente fica feliz, a gente come, né? Mas não esqueçamos dos efeitos da queda, segundo a doutora Fátima nos lembrou agora, né? O colesterol, tenha cuidado aí, o colesterol. Faça check-up, viu? Em janeiro, mês de check-up, né? Todo mundo se preparando para o ano que se inicia.
Veja o versículo de número 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. O Espírito Santo também potencializa a inteligência, viu? Sermos fiéis a Deus traz muitas bênçãos de Deus sobre nós, sobre todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. E Deus tinha um propósito. É claro que quando nós olhamos para esse texto, né, não obrigatoriamente o texto está dizendo que Deus vai fazer a gente muito sabido, muito inteligente, né? Deus vai transformar o seu povo num bocado de gênio. Não é isso que o texto está ensinando. Mas que Deus tinha um propósito com esses jovens. É que eles fossem muito preparados para o ambiente onde eles iriam trabalhar. Um ambiente terrível em termos culturais. E aqui permita-me mais uma aplicação. É comum ainda observarmos crentes, por exemplo, dizendo assim: meu Deus, meu sonho é trabalhar com meus irmãos, com vários irmãos. É como se lá na empresa fosse uma igreja. Se você já trabalhou com um bocado de crente, você já fez a oração: meu Deus, me tira daqui. Brincadeira, mas com fundo de verdade, viu, irmãos? Jesus nos tira do mundo. Vós não sois do mundo, mas Jesus também nos envia para o mundo. Ele nos tira do sistema do mundo, do sistema pecaminoso. Ele nos aparta do sistema pecaminoso. E Paulo vai dizer assim: eu sei que vocês não podem deixar de se relacionar com pessoas ímpias, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Então o texto do Novo Testamento nos ensina que nós estaremos em ambientes assim. E é ali que nós temos que estar. Para brilhar. Para sermos luzeiros. A gente não tem que ser um crente chato. Né? Jesus está vendo, vice. Se converte, vice. Senão tu vai pro inferno, vice. Tu vai pro inferno amarrado, cabeça com perna, feito caranguejo na Paraíba. E tu vai cair assim, direto lá no inferno. Não, né? Sabedoria, gentileza, mansidão, inteligência para testemunhar acerca de Cristo. Em todas as esferas onde nós estivermos presentes. Na faculdade, na escola, no trabalho, no trânsito de Caruaru. Em todos os lugares. Com cliente bom, com cliente ruim, com cliente que paga, que não paga. Temos sabedoria, prudência e bom senso para viver o evangelho. Aqueles jovens foram capacitados por Deus para isso. E Deus também capacita o seu povo para viver numa cultura caída. Sem sermos azedados. Porque essa terra, esse mundo, esse sistema passará, irmãos. Céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. E nós temos a tarefa de vivermos aqui pensando lá, na terra restaurada, na nova terra, onde nós continuaremos servindo a Deus. A gente não vai passar a eternidade toda cantando, né? O hino 247, salmos e hinos, santo, 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 a gente não vai passar. Nós vamos exercer os nossos dons e os nossos talentos, sem a presença do pecado, sem o enfado e o fardo do pecado, mas com o coração cheio de alegria e regozijo por estarmos servindo a Deus lá. Amém, meus irmãos? No verso 21, o texto diz, para nós concluirmos: Daniel continuou até ao primeiro ano do rei
Ciro. Daniel serviu na corte de um rei terrivelmente pagão e inimigo de Deus. No capítulo 2 a gente vai ver que esse rei levanta uma estátua. Capítulo 2 e 3. Ele sonha também com a estátua. E que Deus fornece através de Daniel o significado daquilo tudo. De que grandes impérios estavam ali, mas que seriam destruídos. E de que o povo de Deus não se dobra diante da idolatria imposta pelo Estado ímpio que milita contra Deus. Em dado momento, a ideia era que ao soar dos instrumentos, todos os súditos do reino deveriam se dobrar diante da grande estátua erguida por Nabucodonosor. Era o Deus-Estado exigindo adoração. É diferente hoje, irmãos? O Deus-Estado se colocando como o supridor, o Pai, condicionando todas as pessoas à sua vontade. Como na China comunista, e diz quantos filhos uma pessoa vai ter? Governando elementos da vida privada das pessoas. O Deus-Estado crescendo, inchando e penetrando numa esfera que não lhe compete. Nós vamos falar sobre isso. Existem várias esferas de existência. E essas esferas devem cooperar para o bem dos homens, não para privá-los da vontade de Deus. Nós temos um Deus apenas e adoramos um Deus apenas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que manifesta-se na Escritura como Pai, Filho e Espírito Santo. A esperança do povo de Deus não está em sistemas políticos, não está em candidatos, não está em programas políticos, não está em partidos políticos. A nossa esperança está no Evangelho. Homens bons e homens ruins vão subir aos governos, mas devemos lembrar que mesmo os bons são terríveis pecadores e podem estar exercendo bondade com intenções malignas. Não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer isso. Mas que há somente um bom, como aquele jovem disse: Deus. Toda dádiva que nós recebermos nessa terra, de governos humanos ou dessa cultura, vem de Deus e não dos homens. Vem de Deus. Deus é a fonte de todo saber. Crer na realidade das coisas sem submetê-las a Deus é sermos ateístas. Não podemos excluir Deus. Deus é o centro, é a referência para pensarmos todas as coisas. Ele é o ponto fundamental em todo o sistema solar da cultura, podemos dizer assim. Sem ele, nada tem sentido. Nada tem significado. Tudo fica abandonado ao pecado e aos gostos humanos. Deus sustentou Daniel e é o Deus também que nos sustenta. Se tivermos que sofrer e teremos que sofrer privações na cultura que nós vivemos, soframos por amor ao Senhor. Porque Ele nos sustentará. Jesus disse: no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não devemos, nem precisamos alcançar, não devemos nem precisamos abandonar a vida piedosa para alcançar altas posições na sociedade. Se Deus nos quiser levar para altas posições, que Ele o faça, mas sem nós abandonarmos a fidelidade a Ele. Deus pode usar políticos cristãos, cientistas cristãos, médicos cristãos, administradores cristãos, pastores cristãos, porque tem pastor que não é cristão também. Deus pode fazer isso. E Deus quer fazer isso, mas não em detrimento de buscas egoístas do nosso coração. Eu quero fazer minha última aplicação, mais uma vez, aos jovens de nossa igreja. Estão na universidade ou vão entrar. E o retorno financeiro
não seja o motivo pelo qual você escolhe o curso que você está fazendo. Obviamente, dinheiro é importante para a gente sobreviver. Mas que o motivo pelo qual você esteja estudando, ou vai estudar, ou está terminando esse curso, seja a glória de Deus. Busque a glória de Deus. E Deus vai fazer o resto. Vai abençoar no que você precisa. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos faça entender profundamente as implicações desse texto. Vamos orar por tudo que nós ouvimos. Curve sua cabeça. Senhor, obrigado pelos exemplos tão piedosos desses jovens. Obrigado por aprendermos com a tua palavra de que o Senhor pode nos colocar em situações culturais terríveis, mas que o Senhor também nos sustenta nessas situações. E o Senhor pode nos colocar em vales de dificuldades, em vários ambientes da nossa sociedade, mas que isso não justifica abandonarmos a fidelidade ao Senhor. Nos ajude a sermos sal da terra e luz do mundo. Nos ajude a sermos cristãos piedosos em tudo que fazemos, seja a dona de casa, cuidando dos seus filhos, do seu lar, seja uma profissional no mercado de trabalho, seja um profissional, um homem trabalhando para sustentar sua família, ou um jovem ou uma jovem no ambiente universitário ou na escola, que tudo o que façamos seja para louvor da tua glória. E que o Senhor nos dê inteligência, prudência, sabedoria para nos portarmos, para falarmos. Ó Senhor, que nosso coração seja manso, seja pacífico, mas seja firme, convicto do que somos e da identidade que temos. Aqueles jovens receberam nomes pagãos, foram instruídos numa cultura pagã, mas nunca abandonaram o Senhor. Sustenta os nossos jovens, Senhor. Guarda seus corações no ambiente da escola, da universidade, dos cursos, e eles voltem as suas afeições ao Senhor Jesus. E entendam que para tudo há um tempo na sua vida. Guarda-os do pecado, guarda-os das paixões da mocidade, e que eles vivam da melhor forma a sua juventude. Que eles se alegrem, que eles tenham amigos, que eles se divirtam, que eles conheçam pessoas que agreguem a sua vida, que tragam edificação, que eles vivam intensamente a vida na igreja, que eles sejam jovens felizes, mas juntos do Senhor, na fenda da rocha, contemplando o Senhor. Não permita que eles caiam no engano de que a felicidade na vida está distante de Deus, do Evangelho e da igreja e das suas famílias. Este é um engano terrível. Guarda-os, Senhor, guarda seus corações. A nós também, aos que temos filhos, nos ajude a ensinarmos os nossos filhos nos seus caminhos, os caminhos de justiça, de temor a Deus. Guarda seus corações também. No nosso ambiente de trabalho, nas nossas atividades, que o Senhor seja louvado. E cumpramos o que acordamos, cumpramos os nossos horários, sejamos honestos nos nossos negócios e procedimentos, e que o Senhor traga prosperidade a nós, segundo a tua vontade, segundo o esforço do nosso braço, do nosso trabalho. E tudo isso venha dignamente, Senhor, com teu nome sendo honrado. Essa é minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Uma Fátima.